Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e esta é a primeira parte da prova de soldado da Polícia Militar do Estado de Pernambuco de 2009. São 5 questões bem legais que nós vamos resolver aqui, da questão 31 à questão 35. Não esqueça de conferir também aqui no meu canal a segunda parte da questão 36 à questão 40. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e também não esqueça de comentar aqui embaixo. Antes de começar, vamos dar uma olhada na Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Bem legal, pessoal! Então vamos lá para a questão 31. Carlos disse a Renato que era capaz de acertar um número que ele pensasse, fazendo apenas 4 perguntas. Renato achou graça e disse: "Pensei em um número." Então, Carlos disse: "Some ao número pensado o número 5, multiplique a soma por 3 e subtraia 10 do produto. Informe o resultado das operações." E Renato afirmou 80. Carlos, então, informou corretamente o número que Renato havia pensado. O produto dos algarismos do número que Renato pensou é igual a... Bom, pessoal, eu quero saber o produto dos algarismos do número que Renato pensou. Ou seja, pessoal, a multiplicação dos algarismos do número que Renato pensou é o que eu quero saber. Então, está dizendo que Carlos disse a Renato que era capaz de acertar um número que ele pensasse, fazendo apenas 4 perguntas. Observe, pessoal, que Carlos diz a Renato para executar 4 operações. Esta questão trata-se de uma questão de operações que, para descobrir o número que Renato pensou, nós vamos fazer as operações reversas. Então, Carlos disse: "Some ao número pensado o número 5, multiplique a soma por 3 e subtraia 10 do produto." E Renato informa que o resultado é 80. Então, nós vamos fazer a operação reversa. Ele subtrai 10 do resultado e obtém 80. Então, aqui nós vamos somar 80 mais 10. Que é igual a 90. Antes disso, ele diz: multiplique a soma por 3. Então, aqui nós vamos dividir este resultado por 3. 90 dividido por 3, que é igual a 30. E antes disso, ele diz: some ao número pensado o número 5. Então, nós vamos subtrair do resultado o número 5, que é 30 menos 5. Que é igual a 25. Ou seja, pessoal, o número pensado por Renato é 25. Eu quero saber o produto dos algarismos do número que Renato pensou, então eu vou multiplicar 2 por 5. O produto dos algarismos será 2 vezes 5, que é 10. Portanto, o produto dos algarismos do número que Renato pensou é igual a 10. Vamos analisar as alternativas. Alternativa A, 12. Não. Alternativa B, 15. Não. Alternativa C, 10. 10. Alternativa correta é a alternativa C.
Bom, pessoal, esta questão trata-se de uma questão de operações básicas da matemática, onde nós utilizamos soma, divisão, subtração e multiplicação. Esta foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 32. Então, vamos lá. Senhor Jairo tem 3 filhos, Pedro, Carlos e José. A razão entre as idades de Pedro e Carlos é 1/3 nessa ordem. E a razão entre as idades de José e Carlos é 1/2. Sabendo-se que a soma das respectivas idades é 99 anos, é correto afirmar que a soma dos algarismos da idade de Carlos é... Bom, pessoal, eu quero saber a soma dos algarismos da idade de Carlos. É o que eu quero saber. Então, vamos analisar os dados do enunciado. Senhor Jairo tem 3 filhos, Pedro, Carlos e José. Onde aqui, pessoal, eu vou atribuir letras. Então, vamos chamar Pedro de P, Carlos de C e José de J. A razão entre as idades de Pedro e Carlos é 1/3 nessa ordem. Então eu vou colocar aqui que a idade de Pedro, que eu chamei de P, sobre a idade de Carlos, que eu chamei de C, é igual a 1/3. E a razão entre as idades de José e Carlos é 1/2. Então eu vou colocar que a idade de José, que eu chamei de J, sobre a idade de Carlos, que eu chamei de C, é igual a 1/2. Sabendo-se que a soma das respectivas idades é 99 anos, então aqui, pessoal, a soma das idades de Pedro, que eu chamei de P, mais de Carlos, que eu chamei de C, mais de José, que eu chamei de J, será igual a 99 anos. É correto afirmar que a soma dos algarismos da idade de Carlos é o que eu quero saber. Então, observe, pessoal, que aqui eu tenho a minha primeira equação, aqui eu tenho a minha segunda equação, e aqui eu tenho a minha terceira equação. Observe que eu tenho um sistema de equação do primeiro grau com 3 variáveis. P é a idade de Pedro, C é a idade de Carlos, que é o que eu preciso descobrir, e J a idade de José, onde eu tenho condições de descobrir os valores de P, C e J, as idades de Pedro, Carlos e José, substituindo os valores nas equações. Aqui, pessoal, por onde eu começo? Eu quero saber a soma dos algarismos da idade de Carlos. Para isso, eu preciso descobrir a idade de Carlos, que eu chamei de C. Observe que na primeira equação eu tenho P sobre C, que é igual a 1/3. Na segunda equação eu tenho J sobre C, que é igual a 1/2. E na terceira equação eu tenho P mais C mais J, que é igual a 99. Então aqui, pessoal, eu vou isolar P na primeira equação, J na segunda equação, e eu vou substituir os valores de P e de J na terceira equação, obtendo somente C nesta terceira equação, que é a idade de Carlos, que eu preciso descobrir para saber a soma dos algarismos da idade de Carlos. Então, vamos lá. P sobre C é igual a 1/3, eu vou isolar P, então P é igual. Aqui, pessoal, o C ele está dividido, passa para o outro lado multiplicando 1
Um C eu posso colocar apenas como C sobre 3. O C ele estava como denominador, ele passou a ser aqui numerador. P é igual a C sobre 3. Na segunda equação, eu tenho J sobre C, que é igual a 1 sobre 2. Eu vou isolar o J, então o J é igual. O C ele está dividido, passa para o outro lado do sinal, multiplicando pelo 1. 1C eu posso colocar apenas como C sobre 2. J é igual a C sobre 2. E agora, pessoal, na terceira equação, P mais C mais J é igual a 99. Eu vou substituir os valores de P que eu isolei na primeira equação e de J que eu isolei na segunda equação, obtendo assim somente C, a idade de Carlos, que é o que eu preciso descobrir. Então, P é C sobre 3, mais C, mais J, que é C sobre 2, que é igual a 99. Aqui, pessoal, C sobre 3 mais C sobre 2 é igual a 99. Eu tenho uma soma envolvendo fração, onde eu preciso do denominador comum. Para isto, eu tiro o mínimo múltiplo comum dos denominadores dessa soma, 3 e 2. Porém, pessoal, observe que 3 é um número primo, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. 2 também é um número primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo. Portanto, o resultado do mínimo múltiplo comum de dois números primos diferentes, no caso 3 e 2, será 3 vezes 2. Então, eu posso aqui apenas multiplicar os denominadores. 3 vezes 2, que é 6. Este será o denominador comum desta minha soma envolvendo fração. Então, eu coloco sobre 6. Agora eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. 6 dividido por 3, 2 vezes C, 2C, mais, quando não tem nada embaixo, como se fosse 1, 6 dividido por 1, 6 vezes C, 6C, mais 6 dividido por 2, 3 vezes C, 3C, que é igual, quando não tem nada embaixo, como se fosse 1, 6 dividido por 1, 6 vezes 99, vamos fazer aqui do lado, 99 vezes 6. 6 vezes 9, 54, deixo 4, vai o 5. 6 vezes 9, 54, mais 5, 59. 6 vezes 99 é 594. E aqui eu já posso dispensar o denominador comum. Então eu tenho 2C mais 6C, que é 8C, mais 3C, 11C, que é igual a 594. O C é igual a 594. O 11 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 11. C é igual a 594 dividido por 11. Eu vou fazer aqui do lado. Inclusive, eu vou aproveitar este número, 594 dividido por 11. 59 dividido por 11, 5. 5 vezes 11, 55. 59 menos 55, 4. 4 não divide por 11, abaixo 4. 44 dividido por 11, 4. 4 vezes 11, 44. 44 menos 44, 0. Portanto, C é igual a 594 dividido por 11, 54. Ou seja, pessoal, C, a idade de Carlos, é de 54 anos. Eu quero saber, é correto afirmar que a soma dos algarismos da idade de Carlos é... Os algarismos da idade de Carlos são 5 e 4. Então, eu vou fazer aqui 5 mais 4, que é igual a 9. Portanto, é correto afirmar que a soma dos algarismos da idade de Carlos é 9. Vamos agora analisar as alternativas. Alternativa A, 9. 9, alternativa correta, é a alternativa A.
Pessoal, esta questão trata-se de uma questão de razão, sistema de equação do primeiro grau com 3 variáveis. P, a idade de Pedro, C, a idade de Carlos e J, a idade de José. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 33. Então, vamos lá. Carlos e Pedro são alunos muito aplicados em matemática. Certo dia, Carlos perguntou a Pedro se ele sabia resolver a seguinte questão. Determine o algarismo das unidades do número, abre parênteses, 8.325.474, fecha parênteses, elevado a 642. Pedro resolveu o problema, chegando ao resultado correto. Qual foi o resultado a que Pedro chegou? Bom, pessoal, eu quero saber qual foi o resultado a que Pedro chegou. É o que eu quero saber. Está dizendo que Carlos e Pedro são alunos muito aplicados em matemática. Certo dia, Carlos perguntou a Pedro se ele sabia resolver a seguinte questão. Determine o algarismo das unidades do número, abre parênteses, 8.325.474, fecha parênteses, elevado a 642. Então, eu vou colocar aqui, abre parênteses, 8.325.474, fecha parênteses, elevado a 642. Bom, pessoal, como eu resolvo isto? Esta pode até parecer uma questão complicada, porém é necessário que você saiba uma propriedade da matemática, onde toda a potência de um número inteiro positivo, cujo algarismo das unidades é 4, tem como algarismo das unidades do resultado ou 4 quando a potência for ímpar, ou 6 quando a potência for par. Aqui nós temos o número, abre parênteses, 8.325.474, fecha parênteses, elevado a 642. Eu tenho aqui um número onde o algarismo das unidades é 4, elevado a uma potência par. Eu vou colocar aqui, pessoal, um exemplo, onde nós temos o número, abre parênteses, 8.325.474, fecha parênteses, elevado a 1, onde o resultado será 8.325.474, onde, pessoal, o algarismo das unidades do resultado é 4, quando a potência é ímpar. E aqui, por exemplo, abre parênteses, 8.325.474, fecha parênteses, elevado ao quadrado. Vai ser igual. Aqui, pessoal, 8.325.474 elevado ao quadrado é este número vezes ele mesmo, onde eu vou começar a conta multiplicando 4 por 4, que é 16. Ou seja, pessoal, o algarismo das unidades deste número, ele será 6. 4 vezes 4 é 16. O final é 6, quando a potência ela for par. Então aqui nós temos este número 8.325.474 elevado a 642. É uma potência par. Então, infere-se que o algarismo das unidades deste resultado, ou seja, o último algarismo,
ele será 6. Então, pessoal, Pedro resolveu o problema chegando ao resultado correto. Qual foi o resultado a que Pedro chegou? Que o último algarismo, o algarismo das unidades, é 6. Vamos aqui analisar as alternativas. Alternativa A, 4. Não. Alternativa B, 2. Não. Alternativa C, 5. Não. Alternativa D, 6. 6. Alternativa correta é a alternativa D. Bom, pessoal, esta questão é uma questão onde você precisa saber aí as propriedades da potência. Esta foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 34. Então, vamos lá. Para construir sua casa de praia, Fernando contratou a construtora More Bem. No contrato ficou estabelecido que a casa seria entregue em 8 meses e, se a construtora não cumprisse o prazo, estaria sujeita a multa proporcional ao tempo de atraso. O setor de execução de obras da empresa verificou que, para cumprir o contrato, seriam necessários 20 operários, com jornada diária de 6 horas. 6 meses após o início da obra, 5 operários foram demitidos. E a construtora resolveu não contratar mais operários e concluir a obra com os restantes, aumentando a carga horária destes. Para cumprir o contrato, é correto afirmar que a carga horária passou a ser de... Bom, pessoal, eu quero saber a carga horária. É o que eu quero saber. Então, pessoal, está dizendo que no contrato ficou estabelecido que a casa seria entregue em 8 meses. E se a construtora não cumprisse o prazo, estaria sujeita a multa proporcional ao tempo de atraso. O setor de execução de obras da empresa verificou que, para cumprir o contrato, seriam necessários 20 operários com jornada diária de 6 horas. 6 meses após o início da obra, 5 operários foram demitidos e a construtora resolveu não contratar mais operários e concluir a obra com os restantes, aumentando a carga horária destes. Então aqui, pessoal, para resolver esta questão, nós vamos utilizar regra de 3, onde primeiramente eu preciso descobrir o quanto dessa obra resta a ser concluída. Então nós vamos ter aqui os meses e a obra. No contrato ficou estabelecido que a casa seria entregue em 8 meses. Então, esta construtora tem 8 meses para terminar uma obra. Está dizendo que 6 meses após o início da obra, 5 operários foram demitidos. Então, durante 6 meses, esta construtora foi aí com o contrato, construindo com 20 operários com jornada diária de 6 horas. E após estes 6 meses, 5 operários foram demitidos. Isso significa que restam 2 meses para os operários restantes terminarem esta obra. Então, nestes 2 meses, quanto desta obra falta? X obra é o que eu quero descobrir. Eu tenho aqui uma regra de 3 simples, onde de 8 para 2 eu diminuí os meses e eu vou diminuir a obra de 1 para X, já que ela ainda não foi terminada. Então aqui, as duas grandezas elas estão diminuindo, as duas grandezas elas estão indo no mesmo sentido. Trata-se de uma regra de 3 simples, diretamente proporcional, onde eu multiplico em x.
8x é igual a 2 vezes 1. X é igual a 2 vezes 1, 2. O 8 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal dividido sobre 8. X é igual a 2 sobre 8. Aqui eu posso simplificar dividindo o numerador e o denominador por 2. 2 dividido por 2, 1 sobre 8 dividido por 2, 4. Isso significa, pessoal, que durante 6 meses, os 20 operários, trabalhando com uma carga horária de 6 horas por dia, eles completaram 3/4 desta obra. E nos 2 meses restantes, os funcionários restantes, com uma carga horária aumentada, terão que completar 1/4 desta obra. Vamos agora descobrir qual é esta carga horária, que é o que eu quero saber. Eu vou fazer aqui, pessoal, outro arranjo, onde eu vou ter os operários, eu vou ter os meses, eu vou ter a obra e a carga horária de horas por dia, que é justamente o que eu quero saber. Então está dizendo que o setor de execução de obras da empresa verificou que para cumprir o contrato seriam necessários 20 operários com jornada diária de 6 horas. Então, 20 operários. No contrato, o prazo de entrega seria de 8 meses. 20 operários em 8 meses concluiriam uma obra com uma jornada diária de 6 horas, ou seja, uma carga horária de 6 horas por dia. Está dizendo que 6 meses após o início da obra, 5 operários foram demitidos. Eram 20 operários, menos 5 que foram demitidos, 15 operários. Então, 15 operários, nos 2 meses restantes, eles têm que completar 1/4 de obra, que é o que falta. E qual será esta carga horária necessária para cumprir o contrato? É o que eu quero saber, x horas por dia. Então observe que aqui, pessoal, eu tenho uma grandeza, operários, eu tenho a grandeza dos meses, eu tenho a grandeza da obra e eu tenho a grandeza horas por dia, que é justamente o que eu quero saber, a carga horária. Eu tenho aqui uma regra de 3 composta com 4 grandezas. Onde aqui, pessoal, os operários de 20 para 15 diminuiu o número de operários. Nos meses de 8 para 2 diminuiu os meses. Na obra de 1 para 1/4 diminuiu a obra. E, pessoal, a carga diária de horas por dia de 6 para x, ela terá que aumentar, já que tem menos operários trabalhando. Então vai aumentar de 6 para x. Aqui os operários estão diminuindo, os meses estão diminuindo, eu multiplico em x. Os meses estão diminuindo, a obra está diminuindo, eu multiplico em x. Aqui, pessoal, a obra ela está diminuindo e a carga horária está aumentando, eu multiplico na horizontal. Então aqui eu vou ter 15 vezes 8 vezes 1/4 vezes x, que é igual a 20 vezes 2 vezes 1 vezes 6. Então aqui, pessoal, neste caso, nesta regra de 3, este arranjo ele funciona. E aqui, esta é a maneira mais simples de se resolver esta regra de 3. Então, nós vamos ter aqui 15 vezes 8 vezes 1 sobre 4 vezes x, que é igual a 20 vezes 2 vezes 1 vezes 6. Aqui, pessoal, eu tenho 8 dividido por 4. 8 dividido por 4 é 2. 15 vezes 2 é 30. 30 vezes 1, 30. E vezes x. Então, eu já posso colocar aqui 30x, que é igual 20 vezes 2, 40 vezes 1.
40 vezes 6, 6 vezes 4, 24, e eu adiciono um zero, 240. 30x é igual a 240, x é igual a 240, 30 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal dividido sobre 30. X é igual, 240 dividido por 30, corta um zero, 24 dividido por 3, que é 8. X em horas por dia. Deixa eu dar uma melhorada aqui, pessoal. X é igual a 8 horas por dia. Ou seja, é correto afirmar que a carga horária passou a ser de 8 horas por dia. Vamos analisar as alternativas. Alternativa A, 7 horas por dia? Não. Alternativa B, 8 horas por dia? 8 horas por dia. A alternativa correta é a alternativa B. Esta questão trata-se de uma questão de regra de 3, simples, diretamente proporcional, regra de 3 composta. Esta foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 35. Então, vamos lá. A Polícia Militar de Pernambuco possui uma frota de 1.500 carros, sendo que uma parte utiliza como combustível gasolina e o restante bicombustível, que funciona com álcool e gasolina. O novo comandante determinou que, neste total de 1.500 carros, 80% dos carros a gasolina e 60% dos bicombustíveis sofressem uma conversão para também funcionar a gás. Sabendo-se que, após a conversão, 840 do total de carros passaram a utilizar 2 e somente 2 tipos de combustível, é correto afirmar que o número de carros que permaneceram consumindo somente gasolina é igual a... Bom, pessoal, eu quero saber o número de carros que permaneceram consumindo somente gasolina. É o que eu quero saber. Então, pessoal, essa questão trata-se de uma questão de sistema de equação, onde nós vamos montar as equações com base nos dados do enunciado. Está dizendo, primeiramente, que a Polícia Militar de Pernambuco possui uma frota de 1.500 carros, sendo que uma parte utiliza como combustível gasolina e o restante bicombustível, que funciona com álcool e gasolina. Aqui, pessoal, eu vou chamar os carros que funcionam com gasolina de G e os carros que funcionam com bicombustível de B. E nós vamos ter uma equação onde o número de carros a gasolina mais o número de carros a bicombustível é igual ao total de carros. Então aqui, os carros a gasolina G mais os carros a bicombustível B é igual ao total de carros de 1.500 carros. O enunciado fornece um outro dado, pessoal, onde, sabendo-se que, após a conversão, 840 do total de carros passaram a utilizar 2 e somente 2 tipos de combustível. E aqui, pessoal, é onde está a pegadinha desta questão. Está dizendo que o novo comandante determinou que, neste total de 1.500 carros, 80% dos carros a gasolina e 60% dos bicombustíveis sofressem uma conversão para também funcionar a gás. Porém, pessoal, estes 60% dos bicombustíveis, eles já funcionam com 2 tipos de combustíveis, gasolina e álcool. Após esta conversão, eles passam a funcionar com 3 tipos
de combustíveis: gasolina, álcool e gás. Então esta equação nós vamos montar com os 80% dos carros a gasolina, que passam a funcionar com dois tipos, gasolina e gás, e, pessoal, o restante dos bicombustíveis, que continuam funcionando apenas com dois combustíveis, gasolina e álcool. Então nós vamos ter nesta equação 80% dos carros a gasolina, que eu chamei de G, e aqui para facilitar nós podemos já colocar como números decimais 80%, ou seja, 80 dividido por 100, que é 0,8. 0,8 G mais... Se 60% dos bicombustíveis sofrem essa conversão e passam a funcionar com três tipos de combustíveis, isso significa que 40 funcionam com apenas dois tipos, gasolina e álcool. Então, 40%, ou seja, 40 dividido por 100, que é 0,4. 0,4B é igual a 840 do total de carros que passam a utilizar dois e somente dois tipos de combustíveis. Vai ser igual a 840. Então aqui eu vou ter a minha primeira equação e aqui eu vou ter a minha segunda equação. Observe que aqui eu tenho um sistema de equação do primeiro grau com duas variáveis, G e B, os carros que funcionam a gasolina e os carros que funcionam a bicombustíveis, onde eu tenho condições de descobrir os valores de G e de B, substituindo os valores nas equações. Aqui, pessoal, eu quero chegar ao valor dos carros que funcionam somente a gasolina, então eu preciso isolar a incógnita G. Vamos começar trabalhando nesta primeira equação, onde eu tenho G mais B é igual a 1.500, e nesta equação, pessoal, eu vou isolar B para mim poder substituir o valor de B e obter apenas G nesta segunda equação. Então, G mais B é igual a 1.500, B é igual a 1.500, o G ele está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo, menos G. B é igual a 1.500 menos G. Agora que eu isolei este valor de B, eu vou substituir na segunda equação e obter apenas G, os carros a gasolina. Então aqui nós temos na segunda equação 0,8G mais 0,4 B. Eu isolei o valor de B, que é igual a 1.500 menos G. Inclusive, pessoal, este valor eu recomendo colocar entre parênteses para não correr aí o risco de errar a questão. Então, abre parênteses B, que é 1.500, menos G. Fecha parênteses, é igual a 840. 0,8 G mais 0,4 vezes, abre parênteses, 1.500 menos G, fecha parênteses. Aqui nós vamos utilizar propriedade distributiva. Mais 0,4 vezes 1.500 mais, eu vou fazer aqui do lado, pessoal, 1.500 vezes 0,4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. Deixa o 0, vai o 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. Conto uma casa, vírgula, uma casa e adiciono a vírgula. Mais 0,4 vezes 1.500 mais 600. Mais 0,4 vezes menos G, na multiplicação de sinais diferentes é negativo, menos 0,4G, que é igual a 840. Aqui, pessoal, 0,8G menos 0,4G é 0,4G. Inclusive, pessoal, vou colocar aqui 0,4G, que é igual a 840.
O 600 ele está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo, menos 600. G é igual 840 menos 600, 240. O 0,4 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal dividido, sobre 0,4. G é igual 240 dividido por 0,4. Eu vou fazer aqui do lado, pessoal. 240 dividido por 0,4. Aqui eu tenho uma casa após a vírgula, adiciono um zero, corto a vírgula, ficou 2.400 dividido por 4. 24 dividido por 4, 6. 6 vezes 4, 24. 24 menos 24, 0. E abaixo, 1, 2 zeros. 1, 2 zeros. G é igual 240 dividido por 0,4, 600. Porém, pessoal, este valor de G ele é o valor total de carros a gasolina. E neste valor está incluídos 80% dos carros a gasolina que sofreram a conversão para funcionarem também a gás. Portanto, pessoal, para mim descobrir o número de carros que permaneceram consumindo somente gasolina, eu vou fazer o restante. Se 80% dos carros sofreram esta conversão, isso significa que 20% dos carros continuaram funcionando somente com gasolina. Então aqui eu vou fazer 20% dos carros a gasolina, que são 600 carros. 20 sobre 100 vezes 600, corto 2 zeros, corto 2 zeros, ficou 20 vezes 6. 2 vezes 6, 12, e adiciono 1 zero. Portanto, é correto afirmar que o número de carros que permaneceram consumindo somente gasolina é igual a 120 carros. Vamos analisar as alternativas. Alternativa A, 600. Não. Alternativa B, 200. Não. Alternativa C, 120. 120 carros. A alternativa correta é a alternativa C. Esta questão, pessoal, é uma questão onde nós utilizamos porcentagem e sistema de equação do primeiro grau com duas variáveis, G, os carros a gasolina, e B, os carros a bicombustíveis. Esta foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima.